Olá, amigos do canal Faro Frame. Estamos de volta. Nós insistimos em fazer mais vídeos. Eu e o Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Bora, tudo bem. Você está muito bem hoje. Cabelo, Obrigado. barba, parabéns. Como sempre. Bom, hoje falaremos de um filme chamado A Origem. De que ano? Origem de 2010. 2010. Finalmente, filmes dos anos 2000, né? Vamos lá. Metendo o nariz no filme alheio. A Origem é um filme de ficção científica e ação que explora o mundo dos sonhos e a possibilidade de manipulá-los. Leonardo DiCaprio interpreta Cobb, um ladrão profissional que invade o inconsciente das pessoas para manipular informações. Perseguido pela imagem de sua esposa e impedido de ver seus filhos, ele aceita um último trabalho que pode lhe dar a chance de redenção: plantar uma ideia na mente de um herdeiro de um império econômico. Para isso, ele conta com a ajuda de uma equipe de especialistas que o acompanham em uma jornada perigosa e surpreendente pelos diferentes níveis de sonhos. A Origem é um filme cheio de suspense, ação, efeitos visuais impressionantes e reviravoltas que desafiam a percepção da realidade. Bom, vamos começar então. Origem, um grande sucesso de bilheteria do diretor Christopher Nolan, que é conhecido por fazer filmes desse estilo, assim, mais fantásticos, né? É um filme que arrecadou mais de 823 milhões de dólares em todo o planeta. Mas ele também, além de ser um filme que teve muita arrecadação, mas ele gastou demais também. O Christopher Nolan é conhecido pelos seus orçamentos elásticos, né? Ele recebeu 160 milhões de dólares para fazer o filme e depois recebeu mais 100 milhões de dólares para distribuir o filme. Né? Então, você sabe que eu gosto do Richard Nolan, né? Você obviamente gosta do Richard Nolan. Christopher Nolan. Ele é, assim, os filmes são muito criativos, né? Com certeza. Tipo esse Origem, o cara vai entrar no sonho para tirar uma informação e coisa e tal. Ou colocar uma informação. Ou colocar, ele fez, no caso ele vai colocar. Ele fez o Tenet, que é aquele negócio do o tempo andando para trás, uma doideira, uma coisa que. Só que tem um lado negativo, cara, nisso aí. Eu vou te dizer o que é. Eu não sei se você vai concordar comigo. Então é o seguinte: os filmes são tão assim, numa realidade só deles, que ele meio que inventa essa realidade, o negócio do sonho, né? Sim. É um conceito que nós temos como base. Não, ele tem que explicar isso, né? E ele passa parte do filme explicando, né? E às vezes parece que você tá numa aula, cara. Você tem que, peraí, deixa eu anotar isso aqui pra lembrar, não sei o quê. Não, são complexos. Os filmes do Nolan são complexos. Tem um outro filme que me foge à memória agora, aquele que ele fala, que ele usa conceitos do Einstein, do buraco negro, que é um filme de espaço, o cara viaja no Interestelar. Interestelar. Famosíssimo, um filme muito legal, trilha sonora excelente. Esse é muito legal, um dos favoritos. Complexo também. São filmes complexos. É verdade. E aí, para dizer por que são complexos, a gente pode trazer um pouco aqui da questão conceitos fundamentais do roteiro. Ele fala sobre sonho compartilhado. Comentamos aqui num outro filme do Faro Frame sobre o pesadelo, na hora do pesadelo, que tem sonhos compartilhados, mas lá no 3, né? Mas obviamente ali é uma coisa muito singela, né? Aqui, de fato, ele explora da onde vem isso. E ele era um cara que ele era um amante assim, né? Um fã digo, o Christopher Nolan, né? Christopher Nolan é um fã das obras do escritor argentino Jorge Luis Borges, que em espanhol deve ser Jorge Luis Borges. Também. E que lá nessas obras do Jorge explorava questões de labirinto, de infinito, de coisas oníricas, nas suas histórias. Onírico é coisas relacionadas a sonho. E aí o Christopher Nolan foi bebendo dessa fonte, foi trazendo itens para colocar dentro do seu roteiro. E duas coisas principais que tem no seu roteiro são os sonhos lúcidos, que são os sonhos que você tem noção de que você está no sonho. Em algumas vezes você pode usar isso para controlar coisas durante o sonho. Por exemplo, tem um conceito lá dentro do filme que é explicado, mas é interessante, que se chama escada de Penrose. Que é a escada, aquela escada infinita, né? Que é a escada infinita. É o paradoxo, né? Que isso daí foi até um desafio. Se eu não me engano, tanto o Penrose quanto o Jorge Luis Borges, eles se inspiravam, viam uma obra um do outro e se inspiravam em fazer coisas. E aí eles fizeram esse conceito, que era a escada infinita, era uma imagem geométrica, né? Que você
com certos ângulos você fazia ela virar infinita, porque ela acabava e voltava para o mesmo patamar. Sim. E aí no sonho o cara fala desse conceito, apresenta ele. É que muitas vezes o sonho tem as cenas de ação, para poder dar dinamicidade no filme, mas em algumas vezes eles ficam como se estivesse treinando para explicar as coisas que vão acontecer depois, né? Os níveis e tudo mais. Acho que é interessante. E uma outra coisa que os sonhos lúcidos podem fazer é o cara ter teste de realidade, para o cara acordar e voltar para a cama, fazer indução de memorização, né? Você pode usar isso como técnicas do sonho lúcido. Você sabe que eu ouço isso há muito tempo, assim, né? É só uma coisa legal. Eu nunca entendi como isso é possível. Eu já vi artigos onde a pessoa fala, se você pensa numa coisa muito antes de dormir, você vai sonhar com aquela coisa e tal. E daí vem a incubação do sonho, que é o outro conceito. Do roteiro tem tanto o sonho lúcido quanto a incubação. A incubação do sonho significa o processo de você ter um propósito para ir para o sonho. Essa questão de você tentar ficar lembrando, repetindo algo, que é falar assim, eu quero resolver um problema ABC e tudo mais, né? E aí você tentar obter insights durante o sonho. Eu também nunca consegui fazer essa técnica funcionar muito bem, não. Porque geralmente você vai sonhar, geralmente comigo, né, minha experiência, quando eu tenho a noção que eu tô sonhando, eu acordo. Quando você percebe que tá... Percebo que é um sonho e tal, eu acordo. Aquelas coisas lá que é descrita e explicada no roteiro, que, por exemplo, o cara fala assim, eu cheguei nesse lugar, eu não sei como eu cheguei. Isso acontece, você tá no sonho lá. Sim, direto. Quando você começa a raciocinar da onde eu cheguei, você acorda. Exatamente. O sonho eu tô muito assim, é tudo natural, tudo aqui, esse é um sonho, acordo, né? Agora, sabe uma coisa voltando aí do Christopher Nolan, né? Você falou do Interestelar e tal, que é difícil e tal. O Interestelar tem uma simpatia por causa do tema, então você acaba lendo coisas paralelas, então não soa tão estranho. Mas esse filme, O Origem e o Tenet, ele... Aí é uma opinião, totalmente não é que o cara errou e tal, é uma opinião minha. Ele foi muito pro lado da ação. Tem muita ação. No Tenet tem muita ação no Origem, né? no Origem. Se ele tivesse ido mais pro lado psicológico da coisa... Um estilo David Lynch, assim. Por exemplo, no Amnésia, ele fez o Amnésia. Ele fez o Amnésia, o Memento, né? O Memento. Que é a coisa assim mais... sabe, não tem muita ação. Tem alguma ação e tal, mas é mais outra coisa. Sei lá, eu ia ficar mais preso e coisa. Eu fico pensando nisso quando eu vejo a chamada do filme, vejo o trailer, eu vou, puta, esse filme, essa ideia, o cara entrar no sonho, o cara reverter entropia, não sei o quê. Aí tem aquele... Eu não sou muito de ação, sabe? Tá. Então quando tem aquela coisa de ação em filmes longos, né? O cara enche, né? Eu fico meio assim, puta que... Aí eu fico meio frustrado, não sei mas se você pega esses filmes mais novos do Christopher Nolan, ele acabou indo pra esse lado, muito provavelmente por pressão dos estúdios e pra tá tornar assim, comercial, fazer a coisa tá vendendo, vingar, tá certo ele. Porque a maioria do público curte porradaria, explosões, bala. A galera gosta. Cara, sabe que eu não gosto, cara? Você não curte? Puta, eu não gosto. Eu não suporto aqueles carros que explodem. Sim. Puta, eu não gosto daquilo. Mas enfim. Eu gosto, né? O que mais? Os efeitos especiais? Efeitos especiais. O Christopher Nolan e o Paul Franklin mantiveram os efeitos no mínimo da computação gráfica. Óbvio que tem muita computação gráfica. Ele não curte, né? Ele prefere os efeitos mais práticos. Ele poderia ter vivido na década de 80, que ia estar prato cheio, né? Só fazer efeito prático no estilo do Hora do Pesadelo. Né? Aí ele teve muita inspiração no 2001, Odisseia do Espaço, um filme que já fizemos aqui no canal, um grande Stanley Kubrick. Certo. Que também tem muito efeito prático. Muito. Inclusive, lembra aquela cena no 2001 que o cara fica correndo na base espacial e fica a câmera voando? Sim, ele fez igual. Ele usou efeitos ali de o cara... Porque existe um dos efeitos especiais... Antes, eu vou só falar uma conclusão aqui. Tem 500 cenas com efeitos visuais nesse filme, que é considerado baixo, porque normalmente é de 1.500 a 2.000 cenas nesses filmes mais modernos. Né? Tá. E aí eu gostaria de entrar nessa parte do corredor, que eu já dei o gancho aí da história de 2001, Odisseia no Espaço. Você lembra que aquele corredor que acho que está no segundo nível de sonho, que os caras estão dentro de um hotel, eles construíram um corredor de 30 metros, que poderia girar 360 graus. Isso, E os atores se moviam em diferentes direções. É mais ou menos similar ao que fizeram lá no Hora do Pesadelo, mas óbvio que com mais recursos, com mais estrutura, né? Então, provavelmente já era controlado de uma outra forma, já era controlado de maneira mais automatizada, né? Mas que dá aquele efeito muito mais realista. Esses dias eu estava ouvindo uma crítica de um cara que falou assim, por que é melhor fazer efeito prático do que efeito CGI? Por quê? Porque o efeito prático é mais crível. A velocidade de reação dos atores é mais crível. Quando você pega...
fazendo crítica, mas quando você pega os últimos do Homem-Aranha, por exemplo. Todos esses super-heróis tem muito CGI, né? Você pega a velocidade do super-herói, é muito diferente do que seria a realidade. É óbvio que ele é um super-herói, vai ser diferente. Mas ele é menos crível do que quando tem efeito prático. O efeito prático é prático, né? Então, a velocidade de reação do ator é a realidade. É claro que eles vão fazer uma melhoria, vão fazer um ajuste de cor, fazer um retoque, tirar uma sujeira, tirar o microfone que o cara deixou lá perdido. E várias vezes aparece. Então, mas tem vários efeitos legais, né? Tem aquele efeito da cidade dobrada. Lembra quando o Kobe tá ajudando a Ariadne a manipular o sonho? Eles fazem um efeito. Aquilo lá, obviamente, tem uma parte de maquete, mas tem computação gráfica também. Uhum. E aí tem a avalanche que eles fazem lá nos níveis mais profundos. Eles explodiram coisas reais, então tinha coisas, detritos caindo, né? Não era só uma coisa assim computacional. Você deve lembrar daquele filme que nós fizemos lá do Leonardo DiCaprio, que é o Regresso. Sim. Que os caras foram explodir era uma tomada só, né? Fazer uma avalanche, explodiram a avalanche lá no fundo. É interessante esses efeitos práticos, né? A queda livre eles fizeram com efeito prático também. Tentaram fazer, né? Simulando ali os efeitos. Então, usaram guindastes. Então, eles ficaram com aquela van, com um guindaste. E os atores estavam ali e a van caía dentro de um tanque de água, né? Eles faziam um efeito. É óbvio que algumas coisas são computação gráfica, outras nem tanto, né? Eu vi que eles fizeram, você está falando do corredor giratório, Eles fizeram 3, né, daquele, né? Tem o corredor giratório, que faz... Tem o corredor na vertical, que é para a cena da gravidade, né? Que aí tinha cabos, né? É o mesmo corredor duplicado, só que enviesado assim, né? Ele estava aqui giratório, no sentido normal, mas girava. E depois invertido assim. E depois tem um saguão, essa do saguão que foi mais arriscada, né? Porque era um saguão também invertido. Só que o saguão é grande, né? Porque o corredor, quando ele gira, você... Igual a mulher da Hora do Pesadelo, ela vai andando pelas paredes. É mais fácil para os atores, né? Falou que naquele do saguão foi mais difícil, né? Ele teve que usar mais dublês e coisa e tal, né? Tem que tomar mais cuidado, vai ter um acidente, que o ator fica lá fora para não ter. É complicado. E a Cidade do Limbo também foi uma coisa mais desafiante para ser criada. Que ela exigiu muitas mudanças, eles foram estruturando. O Paul Franklin liderou uma equipe de artistas, então eles se inspiraram na visão do Nolan, que ele queria uma coisa mais glacial, assim, uma coisa mais desértica, modernista. E aí eles criaram uma versão de Iceberg, tentaram ali montar aquela estrutura, né? E eles criaram um programa que ia gerando os elementos urbanos ali, graficamente, na computação gráfica, né? Incluindo. Porque você lembra desse nível mais baixo que era o Limbo, era uma cidade enorme, que tinha muitos prédios, muitas construções, né? Eles foram tentando construir essa parte. E aí ficou aquele cenário no final lá, que ia se destruindo depois, né? Algumas coisas se demolindo, assim, né? Uhum. E o final, Gustavo? O final, né? O final é ambíguo. Você vai explicar o final? Eu tenho coisas aqui para explicar. Então fique à vontade. O que você acha do final lá? Qual é a sua opinião? O final é aquilo que eu te falei no episódio, não sei se o episódio da Família Soprano vai ao antes ou depois, mas é aquilo que eu te falei, é justamente para você ficar falando, porque ele apaga antes do peão cair, ou não, né? Você ouve o barulhinho, só. Ele dá uma balançadinha, uma vacilada e tal, né? O Nolan, que a gente estava debatendo aí, que os roteiros dele são mais complexos, os roteiros em geral são mais complexos, muito provavelmente para gerar esse... Claro, você não coisa, vai, né? Não vai aí o cara vai consumir mais coisa, o cara lança um livro, vamos explicar todas as técnicas e tudo mais, aí vai lançando. Agora, eu como todo bobo do YouTube, eu fui a todos os vídeos que tinha final explicado, eu queria ver o que as pessoas estavam falando. Aí, assim, encontra coisas que faz total sentido. Aí tem umas incríveis, assim, por exemplo, aparece uma entrevista do Michael Caine, que até aparece pouco no filme, e ele falando assim... Que ele tava confuso, né? Não, o que eu vi foi assim, ele fala assim, alguém pergunta, e o final, não sei o quê, porque ele tá no final, ele aparece no final. Isso. Eu não sei se ele inventa isso, porque às vezes o cara, é aquele jeito dele. Bom, o Nolan me falou que se eu tô na cena, é porque aquilo é real. Então, mas eu ouvi dizer que isso o Nolan falou pra ele porque ele tava confuso com o roteiro. Ele tava confuso. Aí ele chegou lá pro Nolan e falou, Nolan, que diabo que tá acontecendo aí? Eu não sei quando que é sonho, quando é realidade. Ele falou, olha, fica tranquilo. Quando você estiver na cena, é a realidade. Então era um jeito de despachar o cara. Falar, vai pra lá. Tipo, dane-se. Sai pra lá. Aí um outro canal mais especializado nessas coisas de easter eggs e tal, ele observa que as crianças estão mais velhas. Esse é um negócio, porque inclusive as crianças estão mais velhas, elas estão de roupa diferente, apesar de ser similares.
E se você tem a paciência de acompanhar os créditos, aparece crédito de 4 crianças. Podemos até por aqui. As 2 crianças mais novas e as 2 crianças mais velhas. Olha lá, deu até action. Né? Pena que não pegou, né? Pegou, cara, que pegou. Pegou? Pegou. Não, que estava em close você. Não sei. Mas tudo bem. Mas enfim, tem essa questão das crianças. E aí tem algumas outras coisas aqui que eu acho que faz todo sentido. O peão não era o totem do Cobb. Aí você pode pensar assim, não, mas toda vez que ele está em dúvida durante os sonhos, ele vai lá e roda o peão. Sim. Existe uma teoria que diz que ele está rodando o peão pela culpa que ele tinha por causa da Mol. Que o totem, originalmente, esse peão era da Mol. Sim, eu lembro disso. Lembra lá nos níveis mais baixos. E vi nos vídeos especializados. E existe uma explicação que diz que o totem é individual, que você não pode compartilhar. Sim. Se você tocar o totem, perde o sentido. Certo. E quando ele está querendo fazer a inserção na mente da Mol, ele vai lá e toca no totem dela. This is a loaded die. I can't let you touch it, that would defeat the purpose. See, only I know the balance and the weight of this particular loaded die. That way when you look at your totem, you know beyond a doubt that you're not in someone else's dream. Dentro do cofre. Ele pega o totem, toca no totem e gira. Pega pra ele, né? Ele gira lá e deixa girando, pra poder inserir na cabeça dela. Então, a partir desse momento, o totem já não vale mais pra ela e não é dele também. Sim, mas daí a Mal ser... Existem teorias que dizem a questão da aliança ser o totem, porque a aliança sempre tá com ele durante os sonhos e não aparece fora dos sonhos. Faz sentido, então. E uma outra coisa de a Mol ser a própria totem é porque ela aparece nos sonhos e não aparece fora. Mas isso poderia ser refutado pela questão de ser projeção da mente dele, né? Que é a projeção da culpa. Lembra? Enfim. Aí quando ele abandona o totem, lembra quando ele abandona o peão, que ele vai lá para as crianças e ele abandona. Ele não quer saber o que está acontecendo. Isso pode ser interpretado como ele superando a culpa pela Mol. Que o totem seria a culpa, o peão seria a culpa, e quando ele vai para frente e ignora o peão, ele está superando a culpa e vai ver os filhos. Você sabe o que eu pensei nessa hora, assim, me ocorreu? Assim, tipo, dane-se o resultado, eu quero ver meus filhos. Exato, também, né? Só que aí você pode falar também assim, no sonho ele não consegue ver a cara dos filhos, não tem isso? Os filhos são sempre longe. Isso. Isso também poderia ser. Quando ele vai para os filhos e abraça e consolida o contato vê a cara, da vida real. E um último argumento seria que sempre que diz que você não sabe o início do sonho. Certo. Nesse momento tem o início, que ele está dentro do avião. Aí depois no aeroporto é o meio. E o fim quando ele vai encontrar os filhos. Então a história tem início, meio e fim, né? Ele sai do avião, que ele acordou lá, vai para o aeroporto e depois vai encontrar os filhos. Então eu penso que é assim, ele está na realidade. Que é o final, está na realidade ou não está? Tá certo. Ele está. Faz sentido, tudo que você falou faz sentido, Gustavo. Muito bem. Bom. Tem mais alguma coisa aí, Pedro? Não, eu acabei. Tá. Se você assistiu A Origem, Pedro, que outro filme você assistiria ou indicaria para os nossos amigos do Faro Frame? Eu recomendaria O Grande Truque, que é um dos primeiros filmes, um dos filmes mais antigos do Christopher Nolan. Você ia recomendar esse também? Não, mas eu curto esse. Esse pra mim, assim, junto com o Estelar, é o melhor. Eu até acho melhor esse, porque eu vi numa época de inocência, Gustavo. Eu não esperava isso. Porque agora você vai ver um filme do Christopher Nolan, você sabe o que você espera. Então eu fui muito surpreendido pelo filme O Grande Truque. Você já viu? Já vi. Espetacular. Né? Com o Christian Bale e o Wolverine lá, o Hugh Jackman. É recomendado. Eu não lembro o ano do filme, mas é muito bom o filme. Você? Qual que eu indicaria o Tenet, que é do Christopher Nolan e tem uma similaridade com esses mundos fantásticos, realidades fantásticas. Né? Tem até uma ação também. E é ação também, bastante ação. E eu indicaria o Matrix. Matrix também é uma coisa de sonho, né? No final das contas, o cara tá numa realidade simulada pelas máquinas. Óbvio que tem um outro viés ali, mas é legal o Matrix também. Legal, bacana, boa dica. É isso, pessoal. Vamos embora? Chegando ao fim aqui, espero que vocês tenham curtido as nossas explicações. Espero que vocês tenham claras, entendido. Né? Pedro ficou com cara de confuso, mas acho que deu certo. Mas esse é o Tchan, né? Que aí eles podem ficar assistindo nosso vídeo várias vezes, né? Esse é o nosso plano mirabolante. Ou então eles vão pular mesmo, vai assim. Espero que vocês curtam, amigos. Um abraço. Tchau. Tchau. Action!